livro, mas muitos não irão gostar. Luiz Sérgio: o bom seria se as casas espíritas não precisassem de dinheiro. Mas no mundo atual elas enfrentam grandes dificuldades. Têm de pagar luz, água, telefone, empregados. O certo seria todos os frequentadores se conscientizarem em prol do seu centro espírita. Sonho, Raito, apenas sonho. Luiz, mas um dia as casas espíritas terão escrito nas suas fachadas: Hospital de Almas. Raito, onde você está trabalhando agora? Em todos os lugares onde um jovem precisa do nosso amor. Mas o nosso maior trabalho é junto aos suicidas, dando aula na Universidade Maria de Nazaré. Como se conhece um jovem de Jesus? É aquele que luta para cumprir com seus deveres, que respeita a família, amando os pais. No colégio, empenha-se para tirar boas notas. Não se envolve em brigas. Respeita as pessoas mais velhas. É discreto no trajar, está sempre pronto para ajudar o próximo. Não é dependente de qualquer vício. É educado em casa e na rua. Não vive em turma. Não diz palavrão. Não fala mal do próximo. Não menospreza companheiros. Não mente. Não vive com brincadeiras desagradáveis. Não grita com os pais. Tem respeito pelos empregados. Trata bem porteiros, balconistas, cobradores, motoristas, enfim, tem atitudes cristãs. Não vive tomando emprestado dinheiro, e quando faz, procura pagar sempre. Trata bem avós, tios, enfim, a família. Respeita as leis do trânsito, nunca excede o limite de velocidade. Enfim, procura sempre lutar pela própria dignidade. Bem, agora devo ir embora. Até outra vez. Até, Enoque, que Deus o cubra de bênçãos. Assim seja, e saiu radiante. Olhei o querido amigo até que desaparecesse. Gosta muito dele, não é Luiz Sérgio? Perguntou Marie. Sim, adoro Raito. Ele é o sol que sempre vem em nosso socorro quando estamos necessitados. Marie enlaçou meus ombros e foi me levando até um belo auditório, onde painéis eletrônicos expunham muitas frases sobre a evolução da espécie humana. Em um deles, lia-se: o universo, na sua grandeza, parece desejar compreender todas as criaturas de Deus. Capítulo 7. O segundo estágio evolutivo. Ficamos observando os painéis e um deles mostrava o reino mineral, as pedras, as essências espirituais sendo trasladadas dos pontos onde passarão para novos reinos. Aqueles painéis nos ensinavam que Deus não criou o mundo do nada, como querem dizer algumas religiões. Mas o Espiritismo nos ensina que do Uno partiu toda a criação e que é a mesma essência de todas as criaturas. Por isso, todos os seres são regidos pelas leis divinas. Ali, na nossa frente, aquelas imensas telas, em círculos, nos ofereciam muitos esclarecimentos. Do reino mineral partia a essência da vida numa longa caminhada evolutiva, e bom é saber que Ele, o Pai, sempre esteve junto a nós, cuidando, orientando, dando-nos condição de alcançarmos a evolução. As telas reproduziam em tamanho gigantesco a beleza do universo e nos foi mostrada a materialização da essência espiritual nos vegetais. No livro Chama Eterna já tocamos nesse assunto, mas ali vemos a chama eterna apenas como essência espiritual, agradecendo a Deus a bênção da vida, o espírito em formação buscando o útero da mãe natureza para desabrochar. Como torna-se importante o homem respeitar a natureza. Ao lado dele existem bilhões de essências espirituais correndo em direção à evolução, por isso a natureza não aceita a violência do homem. Olhando aquelas essências espirituais recebendo os cuidados do Criador através das mãos abençoadas de espíritos capacitados para esse trabalho, pensei, como o homem ainda ignora a grandeza de Deus. Por mais que falemos nele, ainda não o conhecemos. O estado de simplicidade e ignorância do espírito é um período preparatório para o grande momento quando ele, já formado, chega ao reino nominal. Mas ali, à nossa frente, a tela gigantesca mostrava os reinos, mineral, vegetal e animal. Mas o meu interesse direcionava-se às plantas e as diferentes espécies formavam um belo quadro, pintado pelo maior artista, Deus. Luiz, vamos entrar? Alertou-me Marie. Nada falei,
mas confesso que senti um abalo emocional, já imaginando novos ensinamentos. Entramos e andamos, andamos, andamos. Ninguém levitava, apenas andava por um lugar estranho, parecia um túnel, mas de luz brilhante. Uma música tocava baixinho. Nada perguntei. Só aí percebi que o grupo que ali se encontrava era enorme. Nisso, Lontra, um espírito amigo, aproximando-se de nós, falou: "Como vai, Luiz?" "Muito bem. Onde você trabalha?" "Vivemos como você, em todos os lugares, pois somos alunos da Universidade Maria de Nazaré." Nada mais falei, pois logo estávamos em um lugar lindíssimo, onde as flores possuíam os mais variados matizes. Mas a temperatura foi ficando fria e chegamos a um edifício quadrado, com jardineiras em todas as janelas. Por dentro, a construção era mais ou menos assim: cada boxe, ou sala, era imenso e repleto de flores. No centro, uma fonte de água cristalina. Marie nada falava e eu já estava curioso. "Que lugar é este, Marie?" "É um dos departamentos da transição das essências do vegetal, Luiz." "Como?" "Apesar deste local ser imenso, trata-se de um pequeno departamento onde se opera a separação das essências espirituais do reino vegetal para as espécies intermediárias, sendo depois levadas ao reino animal." "Explique melhor, Marie." "Este lugar colhe as essências espirituais do reino vegetal, quando o vegetal morre no plano onde está evoluindo. Marie, como no mundo espiritual existem as colônias de socorro, este lugar é, vamos dizer, uma colônia de socorro também." "Quase isso. A diferença é que as plantas não têm consciência da sua existência, não pensam, pois não têm vida inteligente. Mas nos parece que algumas sofrem. Quando foram afetadas pela morte, sentiram alguma coisa. Possuindo vida, elas pereceram, mas não sentiram dor." "Marie, explique novamente." Nisso, um irmão apareceu, sorrindo. "Boa, Marie, Luiz Sérgio, Deus os abençoe." "Assim seja", respondemos. "Marie, o Luiz está encontrando dificuldade para compreender o maravilhoso mundo da evolução." "Yair, quanto tempo esses vegetais permanecem aqui?" perguntou Marie. "Morto vegetal, foi retirada a essência espiritual e trazida para cá, ela desencarna." "Não, Luiz, ela se desmaterializa." "Retirada a essência espiritual, ela é trazida para este local, daqui será transportada para outro posto, depois de haver passado, sempre em marcha progressiva, pelas necessárias incubadoras, onde são tratadas por espíritos capacitados. Depois de serem tratadas, elas voltam a materializar-se novamente no reino vegetal, mas em um outro vegetal." "Não, isso não acontece. Ela, a essência espiritual, espírito em formação, sob a direção e os cuidados dos espíritos encarregados desse trabalho, efetua o seu crescimento, sofrendo progresso, que continuará em diversos locais apropriados para o seu desenvolvimento." Observei melhor aquele jardim de amor e fixei o olhar em uma orquídea branca. Fiz-lhe continência, dizendo: "Ó, bela orquídea, que Deus guie a sua trajetória evolutiva." Um dos encarregados daquele lugar, virando para nós, acrescentou: "Em nome da nossa irmãzinha, que Deus também guie os passos do irmão no longo e sofrido caminho da evolução." "Um abraço, jardineiro de Deus", respondi. Ele me corrigiu: "Operário de Jesus. O jardineiro de Deus é Jesus." Yair nos deixou, indo até outros alunos. Embevecido pela música lindíssima que tocava, olhei aquele lugar onde a brisa chegava junto com o orvalho e faziam companhia a todas as nossas irmãs do reino vegetal, que ali se encontravam. E pensei, como Deus é onipresente junto a todas as suas criaturas. Ia passando por outro grupo e concluí que já aprendi bastante, pois um irmão perguntava: "A planta tem perispírito?" O instrutor respondeu: "Não podemos chamar o seu envoltório de perispírito. Só podemos chamar de perispírito quando ele, o envoltório do espírito, atinge a forma humana. Quando o homem recebe o livre-arbítrio, o diadema da razão, o espírito fica totalmente vestido por seu envoltório fluídico chamado perispírito. Entretanto, no reino vegetal a essência espiritual tem de caminhar por muito tempo ainda.
Ela só está no segundo estágio evolutivo. Vou tentar representar graficamente a formação do espírito, mundo espiritual, laboratórios, viveiros, Deus criando o reino mineral. Se o homem tivesse conhecimento da sua origem, não jogaria fora as preciosas horas da sua vida, Luiz. Se ele conhecesse a sua origem, o tempo que levou para crescer, amaria mais o seu Criador. Mas certos homens julgam que o seu corpo é apenas um condensado de matéria, não querendo descobrir em seu espírito imortal. E hoje, Marie, o que mais se vê é o desrespeito à encarnação, através das desencarnações violentas. É difícil imaginar o homem partindo do reino mineral, da maneira que compreende o crescimento do feto que vem do óvulo. A natureza não esconde do homem as leis que a regem. Se todas as criaturas soubessem um pouco o que fosse da origem da vida, já seria muito bom. A humanidade não se preocupa em descobrir as verdades da sua origem. Não se concebe o homem ignorar o mundo espiritual. Por que será que ele não indaga para onde foram os seus antepassados? Será que foram esquecidos por Deus? Ou a morte é tão terrível que ninguém se propõe a estudá-la, ficando passivo até a hora do extermínio? Seria bem mais fácil se isso fosse matéria obrigatória em todos os colégios. Ah, Marie, como seria bom se isso viesse a acontecer. Hoje, mesmo em família que se diz espírita, os filhos passam longe do aprendizado espiritual. São espíritas de vez em quando, não querendo assumir as responsabilidades daquele que, para servir, tem de lutar pela mudança interior. Irmão, não adianta. Quando a família não está a fim de se dedicar ao Cristo, pode ele próprio descer ao plano físico que não será ouvido. Sabe por quê, Luiz? Falta caridade nesses lares. São criaturas por demais apegadas às coisas materiais. Marie, conhece-se o verdadeiro espírita, diz Kardec, pela sua transformação moral. Como ele tem razão. Os que se dizem espíritas mas têm por companhia a maledicência, o orgulho e o egoísmo, jamais se integrarão em qualquer casa, porque o orgulho os leva a buscar somente elogios à sua pessoa. Calei-me, para melhor apreciar o viveiro das essências espirituais. E fiz continência a todo aquele reino que ali, naquele laboratório, recebia do jardineiro de Deus, Jesus, o tratamento para prosseguir viagem no longo caminho da evolução. Marie, temos condição de chegar até os mundos onde as essências são preparadas para o estado de espírito formado? Não, o acesso a tais mundos está restrito à primeira ordem dos espíritos, os puros espíritos, que são preparados para essa missão. Deve ser maravilhoso penetrar nessas regiões. Luiz, a cada um Deus oferece oportunidades que não devem ser negligenciadas apenas por desejarmos outras maiores. Não, Marie, estava apenas pensando na grandeza dos espíritos encarregados da evolução das essências divinas. Gostaria de conhecer aqueles que de nós cuidaram na trajetória evolutiva. Ela sorriu, o que me fez corar. Era muito infantil o nosso desejo. Ali ficamos por mais algum tempo. É difícil narrar para você, leitor, a beleza do lugar. Tinha a impressão de que estava no paraíso. Irmã, isto parece o Éden da Bíblia. Tem razão, é o paraíso do reino vegetal. Neste lugar as essências espirituais estão recebendo os fluidos necessários para o longo caminho da evolução. Aqui é um santuário de luz para as espécies do reino vegetal. Inebriado com tanta beleza, solei meu violão e cantei esta canção, feita por uma querida poetisa brasileira. Deus caminha pelos jardins, de terra e jasmineiros, de flores e chuvas, de perfume e nuvens, leve brisa apenas, anima o ramo, de seu perfume, muitas seivas trazidas, do jardim de Deus, no frágil ramo pousam, com a folha celeste, tudo germinando, a rosa, o cipreste, se o tempo parasse, do ramo surgiria, uma bela flor, toda faceira, também brejeira, seu nome, amor. Romântico, Sérgio. Deslumbrado com o poder de Deus. Ali permanecemos muito tempo, admirando aquele viveiro espiritual cuidado por muitos espíritos de grande evolução. Qualquer um pode trabalhar aqui? Perguntei a Marie. Não, somente os técnicos de Deus. Esses irmãos são grandes conhecedores do magnetismo. Foram preparados para essa tarefa.
Percebi naqueles espíritos o quanto eles amavam aquele lugar. Eram os operários do jardineiro de Deus, Jesus. Aproximei-me de um deles e perguntei: Michael, as plantas dos mundos superiores são mais evoluídas do que as do planeta Terra? Mais ou menos. Como assim? Dado o campo fluídico dos mundos elevados, os reinos mineral, vegetal e animal encontram-se em um estado mais adiantado do que os dos mundos primitivos. Mas coitadas das essências espirituais dos mundos inferiores, que culpa tem elas? Você não está nos entendendo, Luiz Sérgio. Deus cria o espírito simples e ignorante, e nessa inocência ele chega à condição de homem. O caminho que essas essências percorrem não conta para a evolução delas. Não importa onde tenha germinado a essência da flor, importa qual o caminho do espírito quando ele atingiu a maioridade, o reino humano. Explique-me, então, a questão 601 do Livro dos Espíritos, 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Sim, e daí vem que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nesta resposta há um trecho que bem a esclarece, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Pode me esclarecer sobre essa comunicação? Sim. Nos mundos superiores os animais convivem com homens evoluídos, que já conhecem o princípio inteligente do animal e travam um relacionamento mais fraterno. O animal e as outras essências dos mundos superiores detêm esse privilégio, mas os homens não intervêm na sua evolução. Qual o significado das palavras tendo neles o homem servidores inteligentes? Nos mundos superiores não existem animais selvagens. Nesses mundos os animais são, pois, servidores inteligentes. Servidores inteligentes como, Michael, se eles não têm total inteligência. Disse bem, total. Mas neles existe um princípio e este princípio bem direcionado por espíritos superiores torna a sua vida bem melhor do que a vida de um animal nos mundos inferiores. Quer dizer que os animais ferozes assim o são devido à atmosfera do próprio planeta. Sim. A aura divina de um mundo superior é diferente da de um atrasado. Os animais são o reflexo das atitudes dos homens. Em uma casa onde só se maltrata os animais, eles jamais serão dóceis. Em um lar onde os animais são tratados com carinho, eles são bem melhores. Então, Michael, aí está a superioridade dos animais que vivem nos mundos superiores. Sim, eles são superiores, porque esses animais compõem a vida dos homens e não são ignorados por eles. Mas de nada vai adiantar para o animal ter vivido em um mundo superior ou inferior. O que conta são as suas tendências. Quando o princípio inteligente torna-se inteligência plena, o espírito esquece todo o seu passado. Ele não tem história, pois nada escreveu no livro da vida. Entretanto, quando se torna espírito formado, conquistando o diadema da razão, a consciência, lá estarão inscritas as leis naturais ou leis divinas. Por isso, ninguém pode dizer não conhecê-las. Todas as criaturas têm guardado, na consciência, o decálogo. Mas essa compreensão é proporcional ao grau evolutivo do espírito. Um dia todos os espíritos as compreenderão perfeitamente, pois serão impulsionados pela lei do progresso. Por isso, completou Marie, de tempos em tempos foram chegando as revelações, chamando os homens para a descoberta da sua consciência, onde estão guardadas as leis divinas. Esse é o motivo de ser a doutrina espírita um educandário de almas. Nela sempre encontramos o esclarecimento sobre as leis morais. Os espíritos vêm preparar o reino anunciado por Jesus. Aqui, neste laboratório, as essências espirituais são levadas para os mundos com a finalidade de prepará-las para o estado de espírito formado. Então esses vegetais, que aqui se encontram, já passaram pelas espécies intermediárias. Sim, já passaram. As essências que aqui se encontram já passaram por um filtro divino. Neste local elas estão recebendo um tratamento especial, para, logo após, serem levadas para mundos apropriados a recebê-las. Já tínhamos olhado a pedras em essência, no plano físico,
somente o condensado de matéria, e agora víamos a pedra iluminada, sofrendo a mutação no laboratório. E as espécies intermediárias, o que lhes acontece nesse vácuo? Ainda não temos condição de adentrar esses dois mundos, o das espécies intermediárias e aqueles com a finalidade de preparar as essências para o estado de espíritos formados. Neles ficam os espíritos prepostos, grandes cientistas de Deus. Irmão, minha cabeça deu um nó. Dá para explicar melhor a escalada do espírito? Sim, Luiz. E mostrou o seguinte esquema: força inteligente que regula as atividades do universo eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, criador incriado de tudo e de todos, universo de Deus. Reino mineral, um conjunto de ciências espirituais. Reino vegetal, um conjunto de ciências em alguns vegetais, como grama, capim e tique. Começa em alguns vegetais a individualidade. Reino animal, total individualidade. Reino minal, individualidade, inteligência, espírito livre, o bem e o mal, livre-arbítrio, caminhada evolutiva, consciência. Entendeu, Luiz? Mais ou menos. É um assunto sério e difícil. Pode nos explicar melhor sobre o conjunto de ciências? Sim. Em uma pedreira existe um conjunto de ciências, ou seja, há várias essências em uma pedreira. Em alguns vegetais também há um conjunto de ciências. Não desejo parecer inconveniente, mas será que pode responder a mais uma pergunta? Tento colocar-me no lugar do leitor. A essência espiritual está em cada muda de grama? Não. As essências estão em um todo, ou melhor, em um gramado. Já a questão de quantas essências nele se encontram, isso não temos capacidade para revelar. Só quem conhece esse campo são os operários do jardineiro Jesus, os espíritos encarregados dessas essências. Michael, vamos supor a seguinte situação: fez de conta que eu gosto de uma tal grama, retiro uma mudinha e a planto em meu jardim. Nela há uma essência espiritual. Se você colher uma grama-mãe e os encarregados desejarem que a essência seja transportada para o seu jardim, eles terão capacidade para fazer uma tenra graminha germinar. Se não, você precisará de muitas e muitas mudas. Que complicado! Não é complicado. Os espíritos trabalhadores do Senhor não perdem tempo. Às vezes, você deseja uma muda de grama, mas não vai cuidar dela. Já prevendo isso, os jardineiros não lhe dão gramas com essência espiritual. Você leva para o seu jardim gramas sem essência espiritual, apenas composta de fluidos que logo se dissipam. Luiz, é comum dizermos que existem pessoas de mãos boas, que tudo que plantam germina, e alguns que podem plantar o jardim inteiro e nada germinará. Compreendi. Essas pessoas não caem nas graças dos jardineiros divinos. Ele sorriu. Não é bem assim. Quem cuida da semente sempre tem boa colheita. Obrigado, amigo, muito obrigado. Você me ajudou bastante. Não sei se o leitor entendeu, mas eu compreendi e gostaria que o leitor pensasse bem, antes de viver pedindo mudinhas de plantas e depois as deixando sem alimento, sem água, sem sol. Luiz, você compreendeu tudo sobre as essências espirituais dos gramados? Achamos que sim, Marie. Ainda bem, porque vemos muitas pessoas indagarem: será que em cada muda de capim está um espírito em formação? Está ou não está, Marie? Perguntei. Não, não está. A essência espiritual, nos reinos mineral e vegetal, muitas vezes só se encontra em um conjunto de matéria. Como uma pedreira, conforme o seu tamanho, possui somente algumas essências. Em um gramado também encontramos algumas essências. Elas não estão em cada muda de grama. Existe a essência mãe, dela enraizam-se as outras. Se não pegamos a mãe, não existe essência, portanto, a muda não germina. Muitos chamam-nas de touceiras de grama ou capim. Certo. Em uma touceira estão as essências e os complementos, e expôs o seguinte esquema: grama-mãe, essência espiritual apenas grama como uma árvore na raiz, a essência. Frutos, galhos e folhas, muitas vezes apenas fluidos, mas existem galhos e sementes dos frutos que germinam. Mas existem também aqueles que não germinam.
Em certas árvores, os frutos e os galhos, ao serem transportados, levam a essência da vida, porque em certas árvores estão várias essências. Irmã Marie, as espécies intermediárias se encontram nos mundos espirituais, não é mesmo? Em todos os planetas, isto é, mundos, há o plano físico e o plano espiritual, a matriz e a filial. E é nesses mundos espirituais que as essências passam por espécies intermediárias. Volto ao livro dos espíritos. Então as plantas e os animais de um mundo superior são superiores aos de um mundo inferior. Não na parte evolutiva, e sim na parte física. Uma flor cultivada nos países do primeiro mundo ganha um tratamento melhor do que as plantas de um estado pobre, sem o progresso da agricultura. Leva vantagem na aparência, e não na essência. Meu Deus, que coisa mais complicada! Quer dizer que um cachorro de um mundo feliz é mais evoluído do que um cachorro da Terra. Evoluído não é a palavra certa. Ele é melhor cuidado, porque no mundo feliz os homens são bons. Coitados dos cachorros dos mundos menos evoluídos, esse maltrato em nada interfere na sua escalada evolutiva, que só começa a contar ponto quando o espírito já está formado. Na infância espiritual, ele apenas está evoluindo. Irmã, gostaria que comentasse algo mais sobre a questão 601 do Livro dos Espíritos. 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Sim, e devem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Lembremos o que Michel explicou. Os homens desses mundos, Luiz, têm mais capacidade de compreender a pouca inteligência dos animais. Sabem aproveitá-los e os animais tornam-se dóceis e amigos. Os homens adiantados sabem como comunicar-se com os animais, portadores de um princípio inteligente. Quantos domadores de animais ensinam-lhes tão bem, que causam espanto aos leigos? Assim, os homens em um estado mais evoluído tratam os seus animais de um modo especial. Isso não quer dizer que esses animais são mais evoluídos do que os animais de um mundo inferior. Em O Livro dos Espíritos, a questão 601 não diz da evolução dos animais, e sim do adiantamento. Irmã, adiantamento não é sinônimo de evolução? Nem sempre, Luiz. A evolução ocorre quando o espírito já ganhou alguns quilômetros em direção a Deus. O adiantamento quer dizer que o espírito tem mais conforto, é melhor tratado. Vamos colocar aqui os homens do primeiro mundo e os que vivem no terceiro mundo. Então, todas as criaturas que moram no primeiro mundo são mais evoluídas do que as que vivem no terceiro mundo, em seus países pobres e sofridos? Claro que não. No primeiro mundo o homem tem mais conhecimento de higiene, educação, limites, mas o coração, o crescimento moral, às vezes é mínimo. Não é o homem e sim o país, que adiantado, tem boas escolas, boas casas, conforto. Lá respeitam-se mais as leis, portanto, é uma civilização mais evoluída. Mas não são, necessariamente, espíritos evoluídos. Marie, é difícil compreender. Luiz, o maior pacificador da humanidade, Gandhi, vivia em um país pobre, composto de miseráveis, e Hitler, espírito violento e sanguinário, vivia em um rico país. Um homem violento pode tornar o seu animal em um animal violento e um bom homem pode transmitir ao seu animal a sua candura. A maneira com que o homem trata o seu animal denota o seu adiantamento moral. É ele quem está na berlinda, ele é o astro principal. O animal é apenas coadjuvante. Por isso, Jesus nos ensinou, em Mateus, capítulo 6, VV 26 a 27. Observai os pássaros no céu, não semeiam, não cefam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual, dentre vós, o que pode aumentar um cavado a sua estatura? O pássaro, mesmo sendo amado por Deus, é inferior ao homem, muito ainda precisa caminhar. O pássaro ainda se encontra no terceiro estágio, no reino animal. Até ele atingir o estágio de espírito formado, será inferior ao homem, que tem condição de escolher o que deseja, de governar o rumo da sua vida,
sendo muito superior ao pássaro. O pássaro tem apenas um princípio de inteligência, enquanto o homem, espírito formado, tem condição de buscar o bem ou o mal. Marie, todo o espiritismo se encontra na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamentos. Os espíritas têm de estudá-la, ela só confirma os fatos espíritas. Irmão, podemos considerar os 3 reinos da natureza como estágios de crescimento do espírito. Muitos não os aceitam, outros não querem entendê-los, mas o Pai, que tudo cria, cuida muito bem dos seus filhos. Então, Marie, Deus cria o espírito simples e ignorante, depois ele continua crescendo, materializa-se nos reinos mineral e vegetal, encarna no animal e depois entra no mundo hominal. Daí sai munido da carta da liberdade e da responsabilidade. Até chegar a esse estágio, o espírito é cuidado por uma pleiade de espíritos sublimados. Deus está sempre vigilante, não deixando seus filhos órfãos, independentemente do seu estado evolutivo. Todos são amados por ele. Isso nos dá uma responsabilidade maior, ao saber o quanto o Pai espera de cada um de nós. Marie, Deus cria a essência espiritual no plano espiritual ou no plano físico. Primeiro ela é colocada na condensação de matéria espiritual, depois é trazida ao mundo físico. Quer dizer que tudo o que é criado por Deus começa no mundo espiritual, a pedra, a flor, o animal, tudo parte do alto. Sim. Como o perispírito é a veste do espírito e o corpo de carne é o elemento de que o espírito do homem dispõe para viver no plano físico, assim também a essência espiritual, o princípio inteligente, tem início no mundo espiritual. Parei um pouco para meditar sobre tudo o que havia aprendido. Capítulo 8. Caridade, amor em ação. Marie, no livro Amigo e Mestre terminamos as explicações do Sermão do Monte sobre a casa construída sobre a rocha. No início deste livro tratei também do assunto, e fizemos um gráfico da evolução do espírito. Como vemos, todos devem iniciar sobre uma firme base. Aquele que tem alicerce alcança a vitória. Deus, que é Deus, iniciou a sua criação sobre a rocha, por isso criou o espírito simples e ignorante. Quanto valor tem um ser humano? Pena que muitos isso ignoram e jogam fora as oportunidades de evolução. O homem, Marie, tem de buscar a sua origem para dar valor ao tempo. Isso mesmo. Se cada criatura, Luiz, parasse para pensar quanto tempo já possui de vida, que foi criada por Deus e que jamais terá fim, talvez lutasse mais pela perfeição. Marie, os amigos espirituais mais evoluídos sempre nos alertam sobre isso, que ninguém tem o direito de reclamar orfandade, que todos fomos criados para ser felizes e que está em nós a vitória. Só a doutrina espírita pode mudar o homem através do conhecimento da origem da vida e da morte. Marie, no Salmo 26, confiança em Deus, versículo 6, encontramos: e agora minha cabeça ergue-se por cima dos inimigos que me cercam, e imolarei em seu tabernáculo vítimas de júbilo. É um salmo lindo, de confiança em Deus. Pena que muitos, diante da dor, julguem-se abandonados pelo Criador. Luiz Sérgio, o mal do homem é que ele se julga o único necessitado, nunca procurando olhar ao seu redor. Se o fizesse, veria que no planeta Terra um rebanho de almas caminha para a evolução, e que os minutos de cada vida devem ser aproveitados em prol da perfeição. Infelizmente, o homem encanado, deslumbrado com as riquezas, esquece muitas vezes até de Deus. E como, sobre a cabeça de cada pecador, um dia chove a dor, muitos estão sem o guarda-chuva chamado fé, e muitas vezes, molhados pelas lágrimas do sofrimento, ficam caídos no chão, sem vontade alguma de levantar. Mesmo assim, o Senhor sempre está amparando aqueles que necessitam de socorro. Acho, Marie, que o Espiritismo precisa alertar mais os seus adeptos para a reforma íntima, porque sem ela seremos o que Paulo diz em sua carta aos Coríntios, capítulo 13, v. 17, 13. Se eu falar as línguas dos homens, e dos anjos, e não tiver caridade, serei como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade,
nada serei. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveitará. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Tem razão, Luiz. De que vale o homem conhecer teologia e não ter amor a Deus e ao próximo, com esquecimento de si próprio? De que vale o homem ter o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, ser admirado pelos fenômenos da mediunidade, se o coração está repleto de vaidade? De que vale ser possuidor de toda a fé, a ponto de transportar montanhas, isto é, ajudar quem está em desespero, mas continuar avaro, duro, maledicente, enfim, não ter humildade? De que vale? Tudo isso nada representa diante da própria consciência. Se o homem distribuir todos os seus bens no sustento dos pobres, mas não tiver a caridade no coração, nada disto se aproveita. E ainda se entregar o seu corpo para ser queimado, querendo provar o seu amor a Deus, mas sem caridade, nem isto o alegrará, porque faltará amor. Fanatismo não é caridade. E Paulo, Luiz Sérgio, prossegue ensinando o que é caridade. E eu lhe pergunto, Marie, o que é caridade? A caridade é paciente, é benigna. O caridoso é no centro, na igreja, nos templos, no trabalho, na rua, no lar. O caridoso é benigno. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Portanto, quem é caridoso aplaude os de outras crenças que praticam a caridade, a ninguém condena, sempre tem uma atitude de amor e respeito ao próximo, mesmo aquele de outras crenças. Não se ensoberbece dizendo, faço isso, faço aquilo, dou isso, dou aquilo, nem diz, os meus pobres. A soberba está bem distante da caridade. A caridade não é ambiciosa, não busca os próprios interesses. Ambiciosos são aqueles que, dizendo trabalhar em obras de caridade, só pedem para suas instituições e nada fazem pelas outras, mais pobres, mais necessitadas. São aqueles que, dizendo-se caridosos, avolumam moedas em seus cofres, não se lembrando de ajudar outras casas pobres. O caridoso não se irrita. Quem faz realmente a caridade não se encoleriza por qualquer coisa. Ele trata o pobre com respeito, porque existem aqueles que se acham com o direito de tratar os pobres assistidos com autoridade, querendo impor-lhes condições, somente porque eles ofertam algumas coisas. A caridade não suspeita mal. O caridoso jamais será aquele juiz implacável, que vive perguntando, será que esse é pobre mesmo? Será que ele não vive embriagado? A caridade não folga com a injustiça. O verdadeiro caridoso é justo, é amigo, não julga, só ajuda. Ele só folga com a verdade, faz tudo para ser autêntico, é caridoso na alma. Tudo tolera, porque crê no crescimento espiritual do próximo. O caridoso espera, pacientemente, que o companheiro de evolução conquiste, a cada dia, uma vitória. Tudo espera. O caridoso não acusa os retardatários, os que praticam iniquidades. Ele aguarda, distribuindo exemplos de amor e paz. Tudo sofre, ingratidão, ataques, abandono, críticas e às vezes até agressões morais, mas continua caridoso, porque a caridade é o ar que respira. Ele não é caridoso para ser admirado, é caridoso porque a caridade lhe dá a paz de consciência. A caridade nunca, jamais, há de acabar, porque sempre existirão os caridosos, aqueles que, esquecidos de si mesmos, lutam para levar a felicidade a quem está só. Paulo é ainda mais taxativo quando diz, ou deixem de ter lugar as profecias, isto é, cessem as comunicações do alto, calem-se os médiuns, e também, ou cessem as línguas, isto é, as manifestações dos espíritos, quer dizer,
seja abolida a comunicação. De que vale o conhecimento científico, sem o crescimento do amor? De que valem as descobertas científicas, se elas não servirem para o crescimento moral da humanidade? O que é a ciência sem Deus? Um vagão sem condutor. Para que a humanidade evolua, o homem precisa da fé, da esperança e da caridade. Mas a caridade, que é o amor em ação, é o único caminho que nos leva ao Pai. Sem uma mudança interior, o homem não alcançará a pureza. Só com renúncias e a luta contra os próprios defeitos ele vencerá a si próprio e alcançará a perfeição. O Espiritismo dá ao homem todas as ferramentas para abrir o estreito caminho que nos levará a Deus, o dos conhecimentos doutrinários. Renegá-los é o mesmo que pisar nas pérolas preciosas do conhecimento. Só o Espiritismo está preocupado com a elevação moral e intelectual do ser humano, e feliz aquele que, ao chegar ao Espiritismo, procurar se autoeducar, tudo fazendo para tornar-se um verdadeiro espírita. O homem que conhece a doutrina espírita e nada faz pela própria melhoria chegou à fonte do amor, mas não quis enxergá-la, virando-lhe as costas. Marie, o espírita encontra inúmeras oportunidades de se autoeducar, mas poucos lutam para vencer as suas imperfeições. Luiz, quem busca a doutrina espírita não pode, de modo algum, ficar longe do aprendizado. Os fenômenos existem, mas só eles são insuficientes para o crescimento moral do homem. A descoberta da doutrina se dá através do conhecimento. Enquanto conversávamos, Helen aproximou-se, dando-nos importantes informações. Luiz e Marie, estamos preparando uma turma de futuros espíritas que voltarão à carne e irão compor a seara do Mestre. Helen, esses espíritos estão sendo preparados para reencarnar? Sim, estão sendo preparados para chegar à carne em lares bem equilibrados. Quanto à responsabilidade desses futuros pais, sem dúvida, Luiz. As famílias escolhidas irão precisar de muitas renúncias. Esses espíritos são seres especiais, eles voltarão ao plano físico em missão. Será que não deixaram passar a oportunidade, inebriados com o avanço tecnológico do planeta? Se existir alguma falha, ela será mínima. Acreditamos que esses espíritos, mesmo se os pais fracassarem, permanecerão fiéis ao Cristo. Helen nos recordou de Jesus, quando o Mestre andava por Nazaré, em Mateus, capítulo 9, VV 35 a 38. Jesus percorreu as cidades e as aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando males e todas as enfermidades. E, vendo todas aquelas gentes, teve piedade deles, pois estavam maltratados e jaziam por ali como ovelhas sem pastor. Disse, então aos discípulos, a seara é verdadeiramente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. Sobre esta passagem do Evangelho encontramos, no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 34, VV 1 a 2, foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia, Filho do homem, profetiza acerca dos pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, isto diz o Senhor Deus aí dos pastores de Israel, que se apacentam a si próprios. Porventura são os rebanhos os que devem ser apacentados pelos pastores? Também encontramos em Zacarias, capítulo X, versículo 2, porque os ídolos deram respostas vãs, os adivinhos tiveram visões mentirosas, os sonhadores falaram no ar, davam consolações falsas, por isso foram levados como um rebanho, foram afligidos, porque não tinham pastor. O planeta está precisando de pastores, homens dignos, que através de exemplos ofereçam ao povo sofrido a esperança. Por isso, Luiz, os espíritas não devem se preocupar apenas com os fenômenos. O espiritismo codificado por Kardec ensina ao homem a busca da perfeição. Jesus ensinou os apóstolos a viverem no mundo, sem se tornarem escravos dele. O bom pastor de alma tem de pregar com exemplos. De nada serve ser portador de uma bela mediunidade, se o coração estiver repleto de orgulho e de vaidade. Os bons pastores são aqueles que dão às ovelhas o alimento espiritual, o pão da vida, que é o conhecimento da responsabilidade de cada espírito para com o seu Criador, Deus.
Enquanto os ditos pastores não se respeitarem uns aos outros, existirão as brigas religiosas, e esquecidos estarão todos, sacerdotes, pastores, espíritas, enfim, todos os que se dizem trabalhadores do Cristo, da passagem bíblica da parábola do samaritano e de tantas outras que o Cristo de Deus tão bem ensinou à humanidade, falando que a verdadeira fé não separa irmãos. O espírita tem mais responsabilidade do que os outros pregadores, porque foi-lhe concedido desvendar tudo o que ontem era mistério. O espírita tem conhecimento de que sem a caridade não há salvação, que o amor é que cobre a multidão de pecados, que o homem está no corpo físico para crescer espiritualmente, pagando as suas dívidas, que sem luta não existe crescimento espiritual. O Espiritismo lembra a cada ser que a reencarnação é o perdão de Deus e que ninguém tem o direito de jogar fora a grande oportunidade, que é a vida encarnada. Faltam, sim, verdadeiros pastores, porque quase todos os que hoje aí estão não desejam aceitar o modo de pensar daquele que não pensa como ele. Já imaginou se o Cristo desprezasse Moisés e todos os judeus? Jesus caminhou sereno e amigo, e quando pediu água samaritana, quis deixar para a humanidade a lição de que aquele que realmente crê em Deus e é seu real trabalhador não teme o seu próximo que pensa de modo diferente. O Cristo, ao curar o servo do centurião, não lhe indagou qual era o seu credo, apenas cumpriu a sua missão de pastor de almas. Mas os pobres de amor tornaram-se os donos da verdade, apenas porque aprenderam a comentar as passagens evangélicas. Bem sabemos que isso nada representa. Para transformar-se em pastor verdadeiro, o homem precisa tornar-se o menor dos servos, porém rico em amor e respeito ao seu próximo. Os espíritas devem ler e meditar estas passagens do Evangelho de João, capítulo 4, v. 36 a 42. Que cega recebe recompensa e junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que cega, juntamente se regozijem. Porque nisto se verifica o ditado, um é o que semeia e outro o que cega. Que bênção para um espírito, ao receber de Deus o dom de guiar outras pessoas, através do Evangelho, não fracassar na sua tarefa. Os dois serão vencedores, aquele que semeia e o que cega. Eu enviei-os a cegar o que vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Como Jesus é sábio! Os cristãos de antigamente e os de hoje encontraram a seara plantada com o sangue do Cristo e dos apóstolos. Outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Quanta verdade há nestes versículos! Alguns interpretam as passagens bíblicas, mas não seguem os preceitos do Cristo. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa da palavra daquela mulher, que dava este testemunho. Ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, ter com ele os samaritanos, pediram-lhe que ficasse lá. E ficou lá 2 dias. Muitos mais creram nele em virtude da sua palavra. E diziam à mulher, não é já pela tua palavra que cremos nele, mas é porque nós mesmos ouvimos, e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus tem razão, a seara é verdadeiramente grande, mas poucos os trabalhadores. Hoje vemos, Luiz Sérgio, os ataques religiosos, igreja contra a igreja, e muitas delas contra o espiritismo. E o pior é que o espiritismo não bastassem os ataques das ditas igrejas cristãs, também se encontra dividido. Os espíritas não gostam deste ou daquele espírita. O Cristo tem razão, quando diz em Mateus, capítulo 9, versículo 38, rogai, pois, ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. Isto é, que os trabalhadores da seara estejam unidos de sentimentos fraternos, do amor cristão, e saiam a pregar através da palavra, mas sobretudo do exemplo, a moral que o mestre dos mestres pregou e tão bem exemplificou, que todos nós, não somente os espíritas, mas todos os que pregam o Evangelho, sejamos uma carta do Senhor, chegando em todos os lares, sempre levando um cântico de paz, mas nunca a divisão e a guerra, a crítica, a maledicência. Sejamos fiéis ao Senhor, a terra está precisando regenerar-se para a felicidade do seu povo. Também devemos ler na 2 Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, vv. 1 a 2, quanto ao mais, irmãos,
Orai por nós, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como é entre vós, e para que sejamos livres de homens importunos e maus, porque a fé não é de todos. Helen, como deve penar aquele que brinca com a ingenuidade dos que nele acreditam. Ah, Luiz, como sofrem os que não respeitam os ensinos de Jesus. Aqueles que, possuidores do dom da palavra, pregam a separação e brincam com a ingenuidade dos que creem. Mas temos eternidade para acertar, e feliz aquele que busca agora tornar-se um fiel trabalhador da seara. Irmã, como reconhecer os reais pastores, os que pregam pelo exemplo? Se ouvimos alguém falando ou escrevendo sobre caridade, mas ainda possuindo fechados o coração e as mãos, ele não pode ser um trabalhador do Cristo. Se frequentamos uma casa religiosa e o pregador critica esta ou aquela religião, grita e esbraveja contra tudo e contra todos, achando-se o único certo, não pode ser um real pastor. É fácil conhecer os falsos trabalhadores, basta olhar o que eles fazem para amenizar as dores. O real pastor, se estiver preocupado com o crescimento moral da humanidade, começará pelo seu próprio crescimento espiritual. Irmã, como existem falsos profetas, aqueles que só falam, sem jamais se aproximar de um pobre, conhecemos muitos que falam e vivem na ociosidade. Hoje, ainda existem aqueles que pregam a doutrina, mas se dizem contra os trabalhos beneméritos. E todos nós sabemos que sem caridade não há autoburilamento. Irmã, se desde o Velho Testamento o homem é alertado para a caridade, porque ela se esfria cada vez mais. Simplesmente, Luiz, porque hoje a vida física oferece um oceano de prazeres, onde se gasta mais do que se ganha. Sendo assim, como lembrar-se dos que têm fome? No livro Eclesiástico, capítulo 11, VV 28 a 29 lemos. Porque é fácil a Deus, no dia da morte, dar a cada um segundo as suas obras. O mal presente faz esquecer grandes delícias, e no fim do homem serão descobertas as suas obras. E ainda existem espíritas que não aceitam as obras sociais. Como pode um ser humano chegar junto à cascata de luz, que é a doutrina espírita, e não envolver o seu espírito nesse banho de luz, que são os ensinos doutrinários? A cada dia, Luiz, a humanidade fica mais materialista. Achamos mesmo que, à medida que a Terra progride em tecnologia, o homem esfria o sentimento. É a casa luxuosa, são as roupas de marca famosa, os carros modernos, as joias caras, enfim, é o conforto que o faz distanciar-se do amor a Deus. Irmã, mas o Evangelho nos diz que o homem pode desfrutar do conforto e servir a Deus. E é verdade. Ninguém pede que o homem viva na miséria, mas que cada um ame a Deus em suas criaturas. Os materialistas acham que a fé enfraquece o homem. Por isso, a cada dia, os Espíritos do Senhor sopram em todas as partes e queira Deus os homens deixem de ser surdos. Helen, temos de continuar a nossa peregrinação. Obrigada pela proveitosa conversa, agradeceu Marie. Marie e Luiz Sérgio, que Deus os guie. Até outra vez. Capítulo 9. A tarefa da psicografia. Dali saímos, e logo estávamos em um lugar onde uma bela casa parecia uma ilha cercada de pântano. No início me assustei, mas logo fiquei serenos, pois entrei em prece. Aproximamo-nos, sendo recebidos por Salatiel que, sorridente, desejou-nos boas-vindas. Maria apresentou-me. Salatiel, estamos aqui em visita, pois o aluno Luiz Sérgio tem a incumbência de levar ao plano físico o conhecimento que está adquirindo. Irmão Luiz Sérgio, seja bem-vindo e que o Mestre Eterno esteja sempre guiando suas mãos, para que possa tornar-se um arauto das boas informações. E recitou, do livro Eclesiástico, o capítulo 14, VV 16 a 21. Dá, e recebe, e santifica a tua alma. Pratica a justiça antes da tua morte, porque na sepultura não se encontram alimentos. Toda a carne envelhece como o feno, e como as folhas que crescem sobre as árvores verdes. Umas folhas nascem, e outras caem, assim é a geração de carne e de sangue, uma fenece, e outra nasce. Toda obra corruptível virá enfim a perecer, e aquele que a fez irá com ela.
Toda obra excelente será louvada, e o que executa, nela será honrado. Irmão, poderia nos explicar estes versículos do Eclesiástico? Luís Sérgio. A ignorância a respeito de uma retribuição ultraterrena faz com que ainda se considere o tempo e os bens terrenos como a única felicidade. Daí, a advertência de que o que é da terra só se aproveita em um período mínimo de tempo, e disso não se pode esperar felicidade após a morte do corpo, porque não enriquece o espírito de boas obras. Os bens temporais são para serem usados no plano físico e não levados pelo espírito. Virei-me para Marie e perguntei: o que viemos fazer aqui? Ela sorriu. Conhecer esta bela e proveitosa faculdade. Faculdade? O irmão respondeu: sim, estamos ainda na entrada da faculdade da sabedoria. Desejei fazer umas perguntas, porém calei-me. O nosso irmão guiava-nos em pleno silêncio. Depois que varamos os vários corredores daquela casa, vimos um belo jardim e nele vários bangalôs. Sorri, quando divisei seus nomes: fé, esperança, caridade, humildade, amor, paciência, mansuetude, enfim, cada bangalô tinha um nome das principais virtudes. Pensei: onde vamos estudar? O irmão chegou na varanda do bangalô do amor e nos convidou a adentrá-lo. Uma irmã apareceu e também nos convidou. Marie, agradecendo, apresentou-me: este é o Luís Sérgio. Liana, sorrindo, cumprimentou-me. Seja bem-vindo, Sérgio. Ali ficamos, conversando, até sermos levados à sala de aula. Cumprimentamos a turma e lá aguardamos o início da aula, sentados em uma mesa com os professores que iriam dar as aulas. Encontrava-me curioso, ou melhor, ansioso, quando Marie falou: Luís, faça uma prece em silêncio, pois a sua ansiedade pode atrapalhar os doentes. Doentes, Marie? Sim, Luís. Nesta sala de aula encontram-se os espíritos que desejam ir ao plano físico dar mensagem. Que? É verdade, Marie? Daqui é que partem os espíritos, muitos deles recém-desencarnados, para dar mensagens a alguns médiuns. Alguns médiuns? Sim, Luís. Não é verdade que todos os médiuns podem receber mensagens de desencarnados. E por quê? Muito simples. Falta de vibração magnética. Vibração magnética? Sim. Precisa existir afinidade entre o médium e o espírito recém-desencarnado, para uma real sintonia. Os espíritos aprendem a psicografar aqui? Sim. Muitos julgam que basta o espírito desejar mandar mensagem e já é capaz de o fazer. E não é assim. Não. Para mandar uma mensagem, ela precisa ser proveitosa não só para a família, mas para todos os que a lerem, e para isso ele precisa passar por essas pequenas faculdades. Passei a observar melhor aquela turma tentando psicografar e perguntei: os médiuns são encarnados? Não, são espíritos preparados para este trabalho. Espíritos médiuns? Sim, espíritos médiuns. Irmã, mas hoje o que mais se vê são espíritos mandando mensagens. Luís, o espiritismo veio ao mundo físico para educar o homem, para fazê-lo aproveitar a reencarnação. A doutrina espírita não precisa se expor, não precisa de propaganda. Só poucos médiuns estão aptos a receber mensagens daqueles que partiram. Mas essas mensagens não são a maior propaganda do espiritismo. Não. O que torna o espiritismo conhecido são as condutas dignas dos verdadeiros espíritas. Essas mensagens consolam, mas muito poucas famílias se tornam espíritas apenas por receberem mensagens. Ao contrário, no início elas ficam deslumbradas, mas com o passar dos anos a saudade vai diminuindo e elas fogem dos centros espíritas. Porque a espiritualidade maior não suspende as mensagens. Porque elas consolam. Mas os médiuns iniciantes têm de ser alertados que, para receberem boas mensagens, precisam se educar. Só com educação doutrinária eles analisarão todas as mensagens recebidas e as passarão pelo crivo da razão. Irmã, existem tantos médiuns recebendo mensagens, umas até boas, mas outras difíceis de aceitar. Aí é que mora o perigo. Muitas vezes, o entusiasmo do médium leva-o a desejar ajudar os do que sofrem e, não colocando a doutrina em primeiro lugar,
Deixam sair mensagens que as famílias criticam, passando a atacar o espiritismo. Estas aulas dão aos espíritos que desejam consolar os seus familiares condição de escrever com segurança e sempre levando a doutrina como ensinamento. Ali fiquei.